Espírito Santo, eu te convido hoje. Vem e restaura a minha casa e renova a minha família hoje. Amados irmãos, se a sua casa tem enfrentado conflitos, distanciamentos, frieza ou silêncios que machucam, fique comigo até o final deste vídeo. Hoje, vamos juntos fazer uma oração poderosa, convidando o Espírito Santo a entrar, tocar cada canto e restaurar tudo o que foi quebrado. Ele vai renovar sua família, curar feridas antigas e reacender o amor que parece ter se perdido. Esta será a oração que sua casa estava precisando há muito tempo, meu amado e minha amada. Vamos começar a orar ao nosso Deus. Espírito Santo de Deus, com toda a humildade do meu coração, eu te convido agora a entrar na minha casa. Eu sei que tu não precisas de convite para estar presente, mas eu faço questão de abrir as portas, de escancarar cada cômodo, cada canto, cada espaço, visível e invisível, para que a tua presença se faça real aqui dentro. Não quero apenas uma visita tua, quero que habites aqui. Que este seja teu lugar também. Vem, Espírito Santo, vem com teu jeito manso e firme. Entra sem pressa, mas com autoridade. Passa pela sala, pelo quarto, pela cozinha e também pelas dores escondidas, pelas mágoas não ditas, pelas palavras atravessadas. Passa pelo que foi calado por tanto tempo. Vê o que os olhos não enxergam. Sente o que só tu consegues sentir. Vai além das paredes da casa. Entra nas paredes do nosso coração. Eu sei que temos nos machucado, às vezes por palavras duras, outras por silêncios frios. Sei que temos nos distanciado, mesmo morando juntos, às vezes parece que estamos longe. Mas tu sabes de tudo, sabes o que causou cada rachadura. Por isso, vem com teu toque que não condena, mas cura. Vem com teu abraço que não sufoca, mas acolhe. Vem com tua luz que expulsa a escuridão que se instalou sem que a gente percebesse. Meu irmão e minha irmã, quero te perguntar algo que talvez soe um pouco duro aos seus ouvidos. Você está orando pela restauração da sua casa, correto? Mas será que você realmente está disposto a mudar? Porque não adianta pedir para o Espírito Santo tirar o orgulho se você continua esperando que o outro peça perdão primeiro. Não adianta clamar por renovação se você mesmo está se recusando a soltar as mágoas que guarda há anos no coração. A verdade é esta: Deus quer restaurar sua família, mas Ele precisa que você seja o primeiro a baixar a guarda. Precisa que você seja o primeiro a estender a mão. Precisa que você pare de fingir que está tudo bem quando por dentro está desmoronando. Quantas vezes você já disse "eu tentei", mas na verdade só estava esperando que a mudança viesse do outro lado? Quantas vezes você pediu para Deus tocar nas feridas do passado, mas quando Ele trouxe a oportunidade de perdoar, você escolheu alimentar a dor? Hoje, quero te mostrar as 3 atitudes práticas que transformaram minha vida. Até o final desse vídeo, você vai descobrir como Deus mover céus e terra para restaurar uma família, mesmo quando parece que não há mais jeito aos olhos humanos. Você também vai aprender uma oração específica que você pode fazer ainda hoje para começar essa transformação na sua casa. Aguente firme, porque o que você vai vivenciar hoje aqui será o divisor de águas que você estava esperando. Se você deseja que Deus restaure sua casa e renove sua família aqui hoje, já comece escrevendo nos comentários assim: restaura e renova, Pai. Quando você expressa com fé o seu desejo em palavras, isso ecoa de uma forma tremenda no mundo espiritual. Deus está esperando a sua confirmação para Ele entrar. Agora, oremos a Ele assim: Espírito Santo, restaura minha casa. Não só o telhado, não só o chão, mas os relacionamentos, os afetos, a união que parece ter se desgastado com o tempo.
Tira de nós o orgulho que nos impede de pedir perdão, o medo que nos trava de demonstrar amor, a frieza que chega quando a gente finge que está tudo bem, mas por dentro está desmoronando. Renova os nossos sentimentos, renova o desejo de permanecer, de lutar pela nossa família, mesmo quando parece difícil. Toca nas feridas do passado que ainda sangram, toca nas memórias que ainda doem. Às vezes, a gente tenta seguir, mas está carregando pesos que nem percebe mais. Liberta minha casa dos traumas, das brigas repetidas, das acusações silenciosas. Ensina-nos a olhar um para o outro com mais graça, com mais paciência, com mais compaixão. Ensina-nos a ouvir de verdade, a falar com carinho, a abraçar sem pressa, a recomeçar sem medo. Espírito Santo, faz daqui um lar. Não só um lugar onde a gente dorme e come, mas um espaço onde a paz mora. Que cada canto carregue teu perfume. Que a alegria volte a fazer morada. Que o riso das crianças não seja abafado por gritos de impaciência. Que o toque seja de afeto, não de cobrança. Que a presença uns dos outros seja motivo de conforto, não de tensão. Ensina-nos a sermos família de novo. Sopra vida sobre o que está morrendo. Reacende o que foi se apagando. Reacende o amor entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos que se afastaram. Faz a gente lembrar porque tudo começou. Lembra-nos do valor que temos uns para os outros. Ensina-nos a valorizar o que temos hoje, antes que o tempo leve aquilo que só damos importância quando perdemos. Amados, quero te contar rapidinho o testemunho da nossa inscrita Sabrina do Ceará. Sabrina olhou pela janela da cozinha e viu seu marido Ricardo sentado no quintal, cabisbaixo. Fazia meses que eles mal se falavam. Os filhos adolescentes viviam trancados nos quartos, evitando as tensões da casa. O silêncio havia tomado o lugar das risadas que um dia encheram aquele lar. Naquela noite, Sabrina não conseguiu dormir. Levantou-se, ajoelhou-se no chão da sala e clamou entre lágrimas: Espírito Santo, vem e restaura minha casa. Renova minha família. Eu não sei mais o que fazer. Na manhã seguinte, algo diferente aconteceu. Em vez de esperar que Ricardo falasse primeiro, Sabrina preparou o café que ele mais gostava. Em vez de cobrar os filhos, ela bateu na porta do quarto deles e disse: Senti saudades de conversar com vocês, meus amores. Ricardo estranhou o gesto. Os filhos saíram dos quartos, curiosos. Eu errei com vocês, disse Sabrina, a voz embargada. Deixei o orgulho falar mais alto que o amor. Perdão. Ricardo se aproximou devagar. Os filhos se entreolharam. E ali, naquela cozinha simples, algo invisível, mas poderoso começou a se mover. Era como se um vento suave entrasse pelas frestas, carregando um perfume de esperança. Eu também errei, murmurou Ricardo, abraçando a esposa. 6 meses depois, a casa voltou a ter risadas. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o Espírito Santo ensinou àquela família que o amor é uma escolha diária e que toda restauração começa com um coração quebrantado, disposto a recomeçar. Glória a Deus nas alturas! Assim como a Sabrina clamou a Deus de todo o seu coração, pela sua família, vamos clamar a Deus assim: Espírito Santo, entra na minha casa e fica. Não como hóspede, mas como dono. Guia as nossas escolhas, nossos diálogos, nossas reações. Dá-nos sabedoria para saber quando calar, quando falar, quando agir. Dá-nos equilíbrio para saber lidar com as dificuldades, sem descontar uns nos outros. Dá-nos paciência para lidar com os defeitos e humildade para reconhecer os nossos. Não peço uma casa perfeita, porque sei que isso não existe. Mas peço um lar verdadeiro, cheio da tua presença, onde o amor supera o erro, onde o perdão é mais forte que a mágoa, onde a esperança é maior que os problemas. Um lugar onde, mesmo com limitações, haja sinceridade, acolhimento e vontade de crescer juntos. Espírito Santo,
Se houver algo quebrado, conserta. Se houver algo perdido, encontra. Se houver algo escondido, revela com amor. E se houver algo novo que o Senhor queira fazer, faz sem demora. Eu entrego a minha casa em tuas mãos, que a tua paz reine aqui. Que o teu sopro nos renove, que o teu toque transforme o nosso cotidiano e que a partir de hoje minha casa seja o lugar onde tua presença habita todos os dias. Se essa oração está começando a tocar o seu coração, deixe o seu like agora. É um gesto simples, mas cheio de significado. Mostra que você deseja que o Espírito Santo continue agindo, restaurando e renovando a sua casa também. Que esse toque de fé encontre mais corações como o seu. Espírito Santo, eu te peço, vai entrando. Entra com teu jeito doce e firme. Entra com tua presença que muda tudo sem forçar nada, que transforma sem destruir, que acalma sem precisar levantar a voz. Toca cada canto com a tua paz. Vai passando por esta casa como quem conhece cada detalhe, cada história, cada silêncio e cada ausência que pesam. Passa onde ninguém vê, onde o coração grita em silêncio e onde a dor se esconde atrás de uma rotina comum. Eu te convido a tocar nos lugares onde já não há mais esperança, onde já desistimos de tentar melhorar, de perdoar, de reconstruir. Entra nas feridas que a gente esconde por vergonha ou por cansaço. Aquelas que preferimos ignorar porque mexer nelas dói mais do que deixá-las ali, abertas. Mas só tu, Espírito Santo, podes tocar nelas com um toque que não machuca, mas cura. Com um toque que não julga, mas compreende. Com um toque que não expulsa, mas acolhe. Toca os quartos onde o silêncio fala mais alto do que as palavras, onde os olhares se desviam, onde o carinho foi substituído pela pressa ou pela frieza. Vai trazendo leveza para o que está pesado, acalmando os pensamentos, organizando o que está bagunçado por dentro. Entra na sala onde já faltaram abraços sinceros, onde os sorrisos sumiram e as conversas foram diminuindo. Traz de volta o calor que se perdeu, a alegria que foi embora aos poucos. Toca também a cozinha, lugar de alimento, lugar de conversa, de partilha. Quantas vezes a gente come junto, mas está cada um no seu mundo. Que o pão na mesa não seja o único gesto de cuidado. Que o alimento que tu trazes venha junto com reconciliação, com amor simples, com lembrança de que viver em família é uma dádiva, mesmo com todos os desafios. Que cada refeição seja temperada com respeito, com carinho, com paciência uns com os outros. Toca até mesmo os corredores, os cantos esquecidos, os cômodos onde o tempo passa e a correria não permite notar a presença do outro. Que até as paredes desta casa carreguem tua presença viva e real. Que ao entrar aqui, qualquer pessoa sinta algo diferente, não luxo, não aparência, mas tua paz, habitando em cada detalhe. Que até os objetos que nos cercam sejam testemunhas do teu agir. A cama onde dormimos, o sofá onde sentamos, a janela por onde olhamos a vida passar. Tudo pode ser transformado pela tua presença. Se você chegou até aqui, amados, é porque algo no seu coração reconheceu essas palavras. Talvez você também tenha sentido o peso de carregar mágoas que parecem nunca passar. Talvez sua casa também tenha se tornado um lugar onde todos pisam em ovos, onde o silêncio é mais pesado que as palavras. E está tudo bem sentir isso. Está tudo bem reconhecer que você também deixou seu lar se desgastar. Às vezes pela correria, às vezes pelas prioridades trocadas, às vezes simplesmente porque a vida aconteceu e você se perdeu no meio do caminho. Mas sabe o que é maravilhoso nessa oração? É que ela não começa com cobrança. Ela começa com um convite suave. Espírito Santo, se existe algum espaço aqui dentro,
Não é uma acusação, é um reconhecimento carinhoso de que todos precisamos de limpeza, de renovação, de um toque divino. Deus não quer que você tenha todas as respostas. Você não precisa consertar tudo sozinho. Você só precisa ser honesto sobre onde está e abrir o coração para que Ele possa realmente te transformar. Está pronto para ser transformado hoje? Então oremos assim. Espírito Santo, se existe algum espaço aqui dentro que ainda está carregado de mágoa, de lembrança ruim, de trauma antigo, vai agora com teu toque suave e vai limpando, purificando, tornando novo. Vai removendo todo o peso espiritual, toda a sombra, toda a energia que não vem de ti. Que esta casa seja um lugar leve de se viver, de respirar, de crescer. Que seja um refúgio seguro para quem mora aqui, e não um lugar onde se precisa pisar em ovos ou se esconder. Eu sei que muitas vezes eu mesmo deixei esse lar se desgastar. Às vezes pela falta de atenção, outras vezes pela correria ou pelas prioridades trocadas. Mas hoje eu reconheço, preciso de ti. Minha casa precisa de ti. Minha família precisa do teu toque. Nada do que eu fizer sozinho vai trazer a verdadeira paz. Só tu podes transformar esse ambiente, e por isso eu me entrego e entrego tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que me cerca. Está em tuas mãos. Se houver gritos que ainda ecoam, vai silenciando com teu amor. Se houver palavras duras que ainda machucam, vai apagando com tua compaixão. Se houver ressentimentos que ainda pesam, vai limpando com teu perdão. Se houver um coração que já está frio, toca com tua chama de vida. Se há uma alma que sente que não aguenta mais, dá forças para mais um dia. Espírito Santo, sopra sobre esta casa e renova tudo com a tua paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas que vem direto do teu coração. Faz morada aqui. Não por um instante, não como visita, mas todos os dias, todas as horas, que cada manhã comece contigo e cada noite termine com tua presença reinando. Que as paredes desta casa ouçam orações sinceras, risos verdadeiros, pedidos de perdão humildes, declarações de amor espontâneas. Que este lar seja teu território de paz, de renovação, de recomeço. Que mesmo quando tudo ao redor estiver difícil, aqui dentro habite a certeza de que o Senhor está presente e cuidando de tudo. Espírito Santo, eu não tenho como explicar tudo o que sinto, mas o Senhor entende até aquilo que não consigo colocar em palavras. Por isso, eu só te peço, toca com tua paz. Onde houver confusão, traz harmonia. Onde houver silêncio pesado, traz leveza. Onde houver dor, traz alívio. Onde houver distância, aproxima. Onde houver orgulho, traz humildade. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver desânimo, traz vida. Restaura a minha casa, renova a minha família, faz de novo, faz do teu jeito e faz agora. Se em algum momento você sentiu que ela expressou o que você está vivendo, escreve aqui nos comentários: Espírito Santo, toca a minha casa com tua paz. Vou ficar feliz em ver você participando e, quem sabe, sua mensagem inspire outras pessoas a orarem também. Espírito Santo, eu continuo aqui e me coloco diante de ti com o coração aberto, sem máscaras, sem desculpas, sem tentar esconder o que já está escancarado aos teus olhos. Eu te peço, com toda a sinceridade que existe em mim, cura as feridas da minha família, as visíveis, que vez ou outra escorrem em forma de lágrima, e as escondidas, que muitas vezes a gente nem sabe nomear, mas que continuam abertas por dentro, silenciosas, doendo em silêncio. Tu conheces cada história, cada momento difícil que a gente passou juntos, e também cada momento em que escolhemos ficar calados para evitar mais briga, mesmo quando por dentro tudo queria gritar. Sabes das palavras ditas no calor da raiva, das acusações feitas sem pensar,
dos julgamentos precipitados, dos gestos frios que deixaram marcas profundas. Às vezes machucamos sem intenção, às vezes magoamos porque fomos feridos também. E nesse ciclo, as feridas vão se espalhando e se tornando parte da paisagem da nossa convivência. Mas eu não quero mais conviver com dor disfarçada de normalidade. Não quero aceitar que seja assim para sempre. Eu creio que tu podes mudar isso. Por isso eu clamo, cura, Espírito Santo, toca onde o perdão ainda não chegou, toca onde há rancor guardado, toca onde existe medo de se abrir de novo, de confiar, de amar com liberdade. Toca onde os vínculos foram quebrados, onde os laços estão frágeis, onde a frieza tomou o lugar do carinho. Vai curando as memórias dolorosas. Aqueles episódios que a gente tenta esquecer, mas que ainda surgem nos momentos de crise. Aquelas cenas que voltam à mente quando estamos sozinhos. Aquelas conversas mal resolvidas que nos acompanham como um peso. Cura os traumas passados, as comparações injustas, as rejeições não ditas, os afetos negados. Envolve tudo com teu amor que é paciente, que acolhe, que nunca desiste. Amados irmãos, você sabe quando você olha para sua família e sente aquela pontada no peito? Não é raiva, não é decepção, é saudade. Saudade de como as coisas eram antes. Saudade de conversas que fluíam naturalmente. Saudade de abraços que não precisavam de motivo especial. Saudade de estar junto sem ter que medir as palavras. E talvez você carregue também aquela sensação de que poderia ter feito melhor. Como pai, como mãe, como filho, como irmão. Talvez você se lembre de momentos em que as palavras saíram mais duras do que você queria, ou de vezes que o silêncio falou mais alto que o amor. A verdade é que todos nós temos feridas de família. Todos nós crescemos com alguma carência, com alguma dúvida sobre nosso próprio valor. E todos nós, em algum momento, também ferimos alguém que amamos, não por maldade, mas porque somos humanos, imperfeitos, aprendendo a amar no meio das nossas próprias dores. É como dizem, as pessoas que mais ferimos são a que mais amamos, não é verdade? Mas sabe o que é lindo nisso tudo, amados? É que reconhecer isso não é o fim da história. É o começo da cura. É o primeiro passo para que aquela saudade se transforme em esperança real. Continue na presença do Santo Espírito, porque Deus vai nos mostrar como essas feridas profundas, aquelas que você achava que nunca iam sarar, podem se tornar cicatrizes de vitória. Como você pode ser o instrumento dele para começar uma nova história na sua família. E como um toque do poder do Espírito Santo pode transformar até mesmo os relacionamentos que pareciam perdidos para sempre. Vamos agora clamar ao nosso Deus. Espírito Santo, cura os pais que não conseguiram expressar amor como queriam. Cura os filhos que cresceram com carências, com dúvidas sobre o seu valor. Cura os casamentos que foram feridos por palavras ríspidas, por atitudes impensadas, por frustrações não compartilhadas. Cura os irmãos que se afastaram, os tios que não se falam mais, os avós que foram deixados de lado. Cura, Espírito Santo, as distâncias que o orgulho construiu e as pontes que deixamos de atravessar por medo de sermos rejeitados mais uma vez. Eu sei que há feridas profundas que não se curam da noite para o dia, mas sei também que o teu toque transforma, mesmo aquilo que parecia impossível. Por isso, vai tirando os espinhos do passado que ainda ferem. Vai lavando com tua paz aquilo que está sujo pela mágoa. Vai limpando as memórias, os sentimentos confusos, os desejos de vingança que ainda se escondem em cantos escuros do coração. Vai fazendo brotar o perdão, mesmo que ele venha tímido no começo, mesmo que ele precise ser alimentado dia após dia. Ensina-nos a perdoar de verdade, a deixar ir o que machucou, não por fraqueza, mas por libertação. A soltar o que nos prendeu no sofrimento, não por esquecimento,
mas por desejo de recomeçar. Dá-nos coragem de olhar nos olhos uns dos outros e dizer: eu me importo com você, mesmo que a gente tenha errado, mesmo que a gente tenha se ferido. Faz nascer novamente em nós o desejo de reconstruir, de recomeçar, de restaurar os vínculos com amor, paciência e verdade. Espírito Santo, vem com teu consolo sobre quem ainda sente dor. Vem com tua presença sobre quem sente solidão, mesmo cercado de gente. Vem com teu alívio sobre quem carrega culpas antigas, ressentimentos pesados, cobranças internas. Traz leveza aos relacionamentos, renova as conversas, os abraços, o olhar de ternura que já não acontece há tanto tempo. Que o toque da tua cura seja sentido nos gestos simples, num bom dia, num me perdoa, num eu te amo que estava guardado. Que o ambiente da nossa casa seja outro a partir de agora. Que o ar que respiramos aqui seja mais leve. Que a presença de cada membro da família não seja um fardo, mas um presente. Que a cura vá acontecendo aos poucos, no tempo certo, mas que ela comece hoje. Comece com um toque teu, comece com um sopro da tua paz, comece com a nossa entrega sincera, com esse momento de oração que brota de um coração que deseja recomeçar. Espírito Santo, eu te peço, restaura aquilo que foi quebrado, devolve aquilo que foi perdido, cura o que foi ferido, e que nossa casa, aos poucos, vá se tornando novamente um lar onde a gente goste de estar, onde exista espaço para o amor verdadeiro, para a convivência real, para o perdão que liberta e para a cura que transforma. Não apenas com palavras bonitas, mas com atitudes novas, com sentimentos curados, com corações restaurados por ti. Se em algum momento você se sentiu representado por essas palavras, eu te convido agora a escrever nos comentários: Espírito Santo, cura minha família. E se tem tocado o seu coração, deixe o seu like também. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras famílias que também precisam de cura, renovação e paz. Espírito Santo, eu respiro fundo neste momento e me coloco na tua presença novamente. Eu sei que o tempo, as circunstâncias, as falhas e até os silêncios foram criando barreiras entre mim e as pessoas que eu mais amo. E por isso, com humildade, eu te peço, restaura os laços que foram quebrados dentro da minha família. Vai desfazendo os nós que nos afastaram. Vai reconstruindo as pontes que foram destruídas. Eu sei que tu és capaz de restaurar até o que parece perdido. Tem vínculos aqui que foram se desgastando sem que a gente percebesse. Às vezes, por falta de tempo, às vezes por mágoas mal resolvidas, outras vezes por orgulho mesmo. Tem abraço que não acontece há meses. Tem conversa que foi interrompida e nunca mais retomada. Tem gente que mora debaixo do mesmo teto, mas vive distante, como se fossem estranhos. E no fundo, eu sei que ninguém queria que fosse assim, mas foi acontecendo. A vida foi passando e o afeto foi ficando para depois. Então, Espírito de Deus, eu te peço, toca nessas relações feridas. Onde houver frieza entre irmãos, que volte o carinho. Onde houver silêncio entre pais e filhos, que renasça o diálogo. Onde houver distância, que venha um reencontro. Não precisa ser imediato, não precisa ser perfeito, mas que algo comece a mudar, que a dureza vá embora aos poucos, que os olhares se cruzem com menos peso, que a saudade seja maior que o orgulho. Tu sabes o que causou o rompimento. Sabes das palavras que foram ditas em momentos de dor, dos gestos mal interpretados, das decisões que afastaram corações. Sabes de tudo o que cada um carrega por dentro, até aquilo que foi guardado por anos. E eu confesso, tem coisas que eu também poderia ter feito diferente. Tem conversas que eu poderia ter insistido, abraços que eu deveria ter dado, desculpas que ficaram presas na garganta.
Mas hoje eu estou aqui, reconhecendo, entregando, pedindo a tua ajuda para consertar o que sozinhos não conseguimos mais. Meus irmãos, tem algo muito bonito acontecendo agora mesmo enquanto você escuta essas palavras. Você sabe o que é? É que alguém está pensando na sua família. Alguém está lembrando daqueles rostos que você ama, mesmo quando eles te irritam, mesmo quando parece que vocês falam línguas diferentes. E se você parou para ouvir uma oração sobre restauração familiar, é porque ainda existe esperança no seu coração. Ainda existe um pedacinho de você que acredita que as coisas podem ser diferentes, que aquela distância entre você e seu pai pode diminuir, que você e seu irmão podem voltar a se falar, que seu casamento pode redescobrir a alegria de estar junto. Talvez você esteja pensando, mas você não conhece a minha situação, você não sabe o quanto já tentei, você não imagina o tamanho da mágoa. E é verdade, eu não conheço todos os detalhes da sua história, mas eu sei de uma coisa. Você não chegaria até aqui se não existisse amor debaixo de toda essa dor. Essa saudade que você sente, ela é prova de que ainda há algo vivo ali dentro. Essa vontade de que as coisas sejam diferentes, ela é o primeiro passo da cura. Vamos continuar clamando agora? Restaura, Espírito Santo, o vínculo entre pais e filhos que já não se entendem. Vai quebrando as barreiras das gerações. Vai trazendo paciência, escuta, compreensão. Que os filhos consigam enxergar o esforço dos pais e que os pais consigam perceber a dor que às vezes os filhos escondem. Que haja menos cobrança e mais acolhimento. Que o respeito venha junto com o amor. Que as palavras voltem a ser pontes, não muros. Toca nos irmãos que se afastaram por motivos pequenos, que viraram gigantes com o tempo. Que o carinho volte a ocupar o lugar da competição, da comparação, do julgamento, que cada um consiga enxergar o valor do outro, não pelo que tem ou faz, mas simplesmente por ser parte dessa família. Que o afeto supere os mal-entendidos. Que a saudade fale mais alto que qualquer desavença e que o perdão encontre espaço para florescer. Espírito de Deus, restaura os laços entre casais que, mesmo juntos, se perderam pelo caminho. Que o amor que um dia os uniu seja reavivado. Que os gestos de carinho voltem. Que a admiração seja redescoberta. Que a rotina não mate o sentimento. Vai refazendo a conexão do olhar, do toque, da parceria. Ensina-os a voltar a conversar com sinceridade, a ouvir sem criticar, a acolher sem cobrar. Faz com que cada pequeno gesto volte a ser sinal de cuidado. E se houver alguém na família que se afastou completamente, que se distanciou por mágoas profundas, que partiu sem deixar chance para diálogo, que parece inalcançável, Espírito Santo, toca nesse coração também. Vai onde eu não posso ir. Fala com quem eu não consigo mais alcançar. Plante ali uma semente de saudade, de reflexão, de abertura. E se for da tua vontade, prepara o momento certo para um reencontro, um pedido de perdão, uma reconciliação verdadeira. Eu sei que nem tudo pode ser resolvido num estalar de dedos, mas sei que tu podes começar a curar agora. Que tu podes mover os corações, suavizar as palavras, preparar os caminhos. Por isso, eu entrego cada relacionamento ferido em tuas mãos. Eu confio que o Senhor pode recomeçar a história da nossa família a partir desse momento de oração. Com mais verdade, com mais paciência, com mais disposição para reconstruir. Espírito Santo, sopra sobre este lar e renova os vínculos, reata os laços, junta de novo o que a dor tentou separar. Que o amor, mesmo cansado, encontre força para continuar. Que o respeito volte a florescer. Que a compreensão se torne mais presente. E que o tempo que foi perdido seja resgatado através do teu agir. Se essa oração está falando com o que você vive na sua casa, eu te convido agora a escrever aqui nos comentários. Espírito Santo, restaura os laços da minha família.
Sua palavra pode ser o começo de um novo tempo dentro do seu lar. Espírito Santo, eu respiro fundo e te chamo para entrar nos lugares mais difíceis do meu coração e da minha casa. Entra com teu amor, onde hoje só existe dureza. Vai entrando com tua mansidão, onde o orgulho tem feito morada. Vai tocando com tua calma os cantos onde a pressa, a teimosia e a impaciência levantaram muros entre nós. Eu sei que tem coisas que só o teu amor pode mudar. Por isso, eu me entrego, sem resistência. Porque a verdade é que nós precisamos de ti mais do que temos coragem de admitir. Eu sei, Espírito Santo, que com o tempo a gente vai criando armaduras. A gente aprende a se proteger das decepções, das feridas, dos erros repetidos. E sem perceber, vai endurecendo o coração, vai parando de ouvir, de entender, de dar segundas chances, vai se armando com silêncio, com sarcasmo, com distância. E no fundo, tudo isso é medo disfarçado, medo de ser ferido de novo, medo de se frustrar, medo de se expor. Mas isso nos separa, isso nos esfria, isso transforma o lar em um campo de batalha, onde ninguém ganha. Por isso, Espírito Santo, vai agora arrancando essas camadas de dureza, vai quebrando as cascas grossas que o tempo colocou ao redor do afeto. Ensina-nos a amar de novo com liberdade. Tira o orgulho que impede o perdão. Tira a teimosia que insiste em ter razão ao invés de ter paz. Tira a pressa em julgar o outro sem tentar entender sua dor. Vai limpando nosso olhar, nossa fala, nossas atitudes. Às vezes, a gente responde com frieza, porque não sabe como lidar com aquilo que sente. Às vezes, a gente se cala, porque se acostumou com a distância. Às vezes, a gente se irrita por dentro, mas sorri por fora, fingindo que está tudo bem. Só tu sabes o esforço que é conviver com dureza dentro da alma. Mas também só tu podes transformar isso em compaixão, em leveza, em acolhimento. Ensina-nos a ouvir mais, Espírito Santo. A ouvir com o coração, não só com os ouvidos. A perceber o que o outro tenta dizer mesmo quando se atrapalha nas palavras. Ensina-nos a não interromper, a não rebater tudo com defesa. Ensina-nos a dar espaço para o outro sentir, errar, crescer. E ajuda-nos a falar também com mais gentileza, com mais verdade, sem machucar. Traz de volta o carinho que foi trocado por pressa. Traz de volta o toque que foi substituído por distância. Traz de volta o olhar que se perdeu no cansaço da rotina. Que a gente tenha tempo para abraçar, sem pressa. Para perguntar como o outro está de verdade. Para sorrir sem motivo. Que a casa volte a ser um lugar de amor, não de cobranças. Que os momentos juntos não sejam marcados por tensões, mas por afeto sincero. Meu amigo e minha amiga, você já reparou como é fácil amar as pessoas quando elas estão longe? Quando você pensa nelas com saudade? Quando lembra só dos momentos bons? Quando a distância suaviza todas as arestas? Mas aí elas chegam em casa, falam aquela frase que te irrita, deixam a louça suja na pia e de repente aquele amor parece desaparecer no ar. E talvez você se sinta culpado por isso. Talvez você pense, por que é tão difícil amar quem está perto? Por que eu consigo ser gentil com estranhos, mas perco a paciência com quem mais amo? A verdade é que isso é mais comum do que você imagina. Todos nós carregamos expectativas silenciosas sobre nossa família. Todos nós já fomos decepcionados por quem esperávamos que nos entendesse melhor. E todos nós, em algum momento, também decepcionamos alguém que amamos. Sabe o que é mais legal de tudo isso, amados? É que ela não pede para você fingir que está tudo bem. Ela reconhece que existem corações endurecidos, que existe frieza, que existe a tentação de se acostumar com um lar onde o afeto está congelado. E depois, ela sussurra uma verdade que pode mudar tudo. O amor pode ser uma escolha consciente, mesmo quando o sentimento parece ter esfriado. Aguente firme aí,
porque eu quero te mostrar como você pode ser o primeiro a quebrar esse gelo na sua casa. Como pequenos gestos podem derreter anos de dureza e como o amor verdadeiro, aquele que insiste mesmo quando parece impossível, pode voltar a circular no seu lar. Vamos continuar clamando ao Espírito Santo. Assim, Espírito Santo, ensina-nos a perdoar mais, a entender que o outro também carrega lutas, que ninguém é perfeito, que todo mundo está tentando acertar do seu jeito. Que o perdão não seja algo pesado, mas um passo necessário para a gente viver em paz. Que o amor que o Senhor nos oferece todos os dias seja nosso modelo. Um amor que não espera perfeição, que não exige máscara, que aceita e transforma. Vai tocando cada um aqui dentro da minha casa. Vai amolecendo os corações que se tornaram duros pelas decepções da vida. Vai restaurando o respeito, a paciência, a alegria de conviver. Que os momentos difíceis não virem barreiras eternas, mas sejam superados com conversa, com humildade, com cuidado. Que a gente saiba dar o braço a torcer quando for preciso. Que a gente escolha se aproximar, mesmo quando o orgulho mandar se afastar. Traz amor, Espírito Santo. Amor que compreende, que acolhe, que constrói. Amor que insiste quando todo mundo já desistiu. Amor que escolhe permanecer, mesmo quando está difícil. Amor que quebra as muralhas mais altas. Amor que chega de mansinho e vai curando tudo sem precisar fazer barulho. Se tiver algo em mim que precisa mudar, para que o amor volte a circular aqui dentro, muda. Me mostra o que preciso deixar para trás. Me ensina a ser instrumento de reconciliação. Me dá palavras doces quando o impulso for responder com dureza. Me dá serenidade quando eu estiver no limite. Me dá sabedoria para escolher o amor, sempre. Eu não quero mais viver em um ambiente onde o afeto está congelado. Eu não quero mais me acostumar com a frieza. Eu não quero que minha família continue convivendo em silêncio, com a alma machucada e o coração fechado. Eu quero recomeçar. Quero ver o teu amor curando, restaurando, reacendendo. Que cada gesto aqui dentro seja carregado da tua presença. Que cada palavra tenha um pouco do teu cuidado. Que cada passo que dermos seja em direção à reconciliação. Espírito Santo, só o teu amor pode fazer isso. Só ele pode atravessar o orgulho, dissolver a teimosia, derreter a frieza. Por isso eu peço, entra com teu amor onde antes havia dureza e transforma a minha casa num lugar onde o amor é sentido, vivido e celebrado todos os dias. Se você também deseja ver o amor vencendo a dureza dentro da sua casa, escreva aqui nos comentários. Espírito Santo, troca a dureza por amor, que sua palavra seja semente de cura e recomeço dentro do seu lar. Espírito Santo, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, mesmo quando o desânimo tenta dominar os nossos dias, eu ainda creio que tu podes fazer tudo novo. Eu me achego com o coração cansado, mas cheio de esperança, porque sei que o teu toque transforma realidades. Não importa quanto tempo se passou ou quanta dor foi acumulada dentro destas paredes, eu creio que tu podes soprar um novo começo sobre a minha casa. Um novo ciclo de paz, de reconciliação, de amor verdadeiro. Sopra teu vento suave sobre cada ambiente, limpando os restos do que foi quebrado e trazendo leveza onde havia peso. Que a nossa história, marcada por falhas e quedas, seja reescrita com a tua graça. Que este lar volte a ser um lugar de abrigo e segurança, não apenas de corpo, mas de alma. Que cada membro da minha família sinta esse chamado ao recomeço e que ninguém resista à tua doce presença. Espírito Santo, restaura o que parecia esquecido. Reacende os afetos que se apagaram pelo desgaste da rotina. Traz à memória os bons momentos que deixamos escapar e planta novos sonhos nos corações feridos. Que possamos olhar uns para os outros com novos olhos. Que os erros do passado não sejam mais um peso, mas um ponto de virada. Que o perdão se torne uma ponte entre os nossos corações
e não uma barreira difícil de atravessar. Se houve gritos, que agora haja silêncio acolhedor. Se houve distância, que agora haja abraços sinceros. Se houve abandono, que agora haja presença e cuidado. Que as palavras ditas com raiva sejam substituídas por declarações de carinho e de intenção de acertar. Que o orgulho dê lugar à humildade de pedir desculpas e tentar novamente. Que a frieza desapareça diante do calor da tua restauração. Não sei se também te impressiona, meus irmãos, mas sabe o que mais me impressiona nessa oração? É que ela não pede para apagar o passado como se ele nunca tivesse existido. Ela pede algo muito mais bonito, que sua família seja conhecida pelo que começou, não pelo que passou. Isso significa que todas aquelas memórias difíceis, aqueles momentos em que vocês se machucaram, aquelas palavras que foram ditas no calor da raiva, tudo isso pode se tornar apenas o capítulo anterior da história, não o final dela. E talvez seja exatamente isso que seu coração precisa ouvir hoje, que você não precisa carregar a culpa de tudo que deu errado até aqui, que você não precisa se sentir responsável por consertar cada ferida sozinho, que você pode simplesmente entregar tudo nas mãos de quem sabe escrever finais bonitos, mesmo nas histórias mais complicadas. A liberdade que essa oração fala não é sobre fingir que nada aconteceu. É sobre descobrir que você não é escravo dos seus erros, nem refém das mágoas que carrega. É sobre entender que hoje pode ser o primeiro dia de uma versão completamente nova da sua família. E quer saber o que é o mais lindo de tudo? É que essa transformação não depende de você ser forte o tempo todo. Ela pede apenas sua presença, sua disponibilidade, sua vontade sincera de recomeçar. Agora, voltemos a fechar os olhos e oremos assim. Espírito Santo, traz esse novo tempo que só Tu podes iniciar. Que a minha casa seja conhecida não pelo que passou, mas pelo que começou a partir do Teu toque. Que cada cômodo, cada canto, cada encontro entre nós carregue a marca de uma nova história. Uma história que começa de joelhos, mas se ergue com dignidade. Uma história escrita pela Tua mão, cheia de propósito e transformação. Ajuda-nos a não olhar para trás com amargura, mas com aprendizado. Que não sejamos escravos do que fomos, mas livres para sermos aquilo que o Senhor sonhou para nós. Que essa liberdade seja sentida na convivência, no respeito, na escuta, na paciência. Que não haja mais medo de fracassar, porque agora não andamos sozinhos. O Senhor está conosco, conduzindo cada passo. Espírito Santo, não pedimos perfeição, pedimos presença. Tua presença nos ensinando a caminhar juntos, mesmo em meio às diferenças. Tua presença nos ensinando a sermos família de verdade, não apenas por nome, mas por amor. Que sejamos pessoas novas dentro de uma mesma casa, renovados por dentro, transbordando para fora. E se o caminho for longo, que tenhamos força. Se o processo for doloroso, que tenhamos consolo. Se houver tropeços, que haja também coragem para continuar. Porque agora sabemos, não estamos sozinhos. Há um novo começo sendo liberado sobre nós. E esse começo vem das Tuas mãos, vem do Teu coração. Espírito Santo, vem e restaura minha casa. Renova minha família. Que essa renovação comece em mim e alcance todos ao meu redor. Que a Tua paz seja o nosso chão, a Tua sabedoria seja o nosso guia e o Teu amor seja o nosso laço eterno. Que essa casa seja novamente lar, que essa família seja novamente uma só em Ti. Se você deseja verdadeiramente viver esse novo começo dentro da sua casa, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, recomeça em mim. E se você acredita que outras famílias também precisam desse renovo, deixe seu like e ajude essa oração a alcançar mais corações. Deus se alegrará com a sua atitude. Espírito Santo, entra agora no mais íntimo do meu coração e também no coração de cada pessoa da minha família.
Entra onde as palavras já não alcançam, onde só o silêncio fala. Entra nos ressentimentos escondidos, nas mágoas acumuladas, nas memórias que ainda doem quando são lembradas. Entra, Espírito Santo, nos lugares onde o perdão ficou engasgado, onde o orgulho levantou muros, onde a distância se tornou mais fácil do que o abraço. Eu te peço, ensina a gente a perdoar de verdade. Ensina a deixar o passado onde ele deve estar, sem reviver as dores como se elas fossem o presente. Ensina que perdoar não é esquecer, mas é decidir não carregar mais o peso de tudo o que machucou. Ensina que perdoar é abrir mão de ter razão para ter paz. Ensina que perdoar é libertar o outro e, mais ainda, libertar a nós mesmos. Quantas vezes as palavras duras ecoam mais forte do que os gestos de amor? Quantas vezes nos calamos para não brigar, mas por dentro ainda guardamos rancores? Quantas vezes sorrimos por fora, mas por dentro algo ainda sangra? Espírito Santo, cura essas feridas silenciosas, cura esses corações cansados de tentar e não conseguir. Faz brotar em nós um perdão que seja real, que não se diga apenas com a boca, mas com atitudes, com gestos, com a leveza de quem decidiu seguir em frente. Tira do nosso convívio a necessidade de cobrar o passado. Livra-nos da tentação de jogar na cara os erros antigos. Ensina-nos a viver com o coração limpo, com a alma leve, com a consciência em paz. Que eu possa olhar nos olhos dos meus e sentir tranquilidade. Que a nossa casa seja um lugar onde não se revive mágoas, mas se recomeça com amor. Que a gente saiba conversar, se entender, se explicar, se abraçar e, se for preciso, chorar juntos para reconstruir. Irmãos, existe uma palavra nessa oração que talvez tenha tocado bem fundo no seu coração. Sem condições. Perdoar sem condições, sem exigências, sem precisar que o outro mude antes. E talvez você tenha pensado, mas isso não é justo. Por que eu tenho que perdoar se a pessoa nem reconheceu o erro? Por que eu tenho que dar o primeiro passo se eu fui quem mais se machucou? Essas perguntas são compreensíveis. Elas nascem de uma dor real, de uma injustiça verdadeira. E não tem nada de errado em senti-las. Mas tem algo que você precisa saber sobre o perdão. Ele não é um presente que você dá para quem te machucou. É um presente que você dá para si mesmo. Quando você perdoa, você não está dizendo que o que aconteceu foi certo. Você está dizendo que não quer mais carregar o peso daquela mágoa. Você está escolhendo a sua liberdade em vez da sua prisão emocional. E sabe qual é a parte mais linda nisso? É que quando você perdoa sem condições, você descobre uma força que nem sabia que tinha. Você descobre que é capaz de amar de um jeito que nem imaginava. Você se torna uma versão melhor de si mesmo. Não para agradar ninguém, mas para viver em paz. Vamos agora falar com o Espírito Santo para que ele nos guie com o nosso perdão. Espírito Santo, ensina a perdoar sem condições, sem exigências, sem precisar que o outro mude antes. Ensina a perdoar como um ato de fé, como quem entrega nas tuas mãos tudo aquilo que não entende. Ensina a perdoar por amor, por obediência ao teu chamado, por querer paz no coração. Que o perdão seja nossa ponte para a união, nossa chave para a cura, nosso caminho para recomeçar de forma verdadeira. E quando for difícil demais, quando a dor ainda for grande, ensina a gente a orar por quem nos feriu. Ensina a entregar o nome daquela pessoa nas tuas mãos e deixar que tu trabalhes em nós o tempo da cura. Não queremos carregar mágoas pelo resto da vida. Queremos viver livres, leves, com o coração pronto para amar sem reservas. Porque uma família curada pelo perdão vive em harmonia, caminha em verdade, cresce unida. Espírito Santo, vem e restaura minha casa. Vem e renova minha família.
Toca em cada membro, cada coração, cada relação. Que os laços que foram partidos sejam refeitos, que os silêncios sejam quebrados com palavras de reconciliação, que os olhares se reencontrem com doçura. Vem, Espírito Santo, e ensina a amar de novo. Ensina a olhar para o outro sem o filtro da dor passada, mas com a esperança do que ainda pode ser vivido. Faz da nossa casa um refúgio onde o perdão é mais forte que a mágoa, onde o recomeço é sempre possível. Dá-nos sabedoria para não ferir, humildade para reconhecer quando ferimos e coragem para pedir perdão. Ajuda-nos a entender que perdoar não nos diminui, pelo contrário, nos aproxima mais de Ti. Espírito Santo, eu me abro a esse aprendizado. Ensina-me a perdoar, mesmo quando o meu orgulho diz que não. Ensina-me a recomeçar, mesmo quando tudo dentro de mim quer desistir. Ensina-me a amar, mesmo quando o outro parece não merecer, porque eu também não sou perfeito e ainda assim sou amado por Ti. Que eu possa amar como sou amado, que eu possa perdoar como sou perdoado. Espírito Santo, eu te convido. Vem e restaura minha casa, renova minha família, que o teu amor seja o fundamento de tudo o que formos reconstruir, que o perdão nos devolva a paz, a confiança, o abraço, que haja em nós uma nova história escrita pelas tuas mãos e que cada capítulo comece com a palavra recomeço. Se essa oração está tocando alguma parte do seu coração, ou te fez lembrar de alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão, deixa aqui nos comentários. Vamos juntos construir uma corrente de restauração e reconciliação nas famílias. Deus está contigo. Espírito Santo, eu te peço com todo o meu coração, vem e sopra sobre os nossos sonhos esquecidos. Traz de volta à memória aquilo que um dia desejamos como família, os planos que pareciam tão vivos no início, mas que foram ficando para trás com o cansaço do tempo, com as decepções, com as lutas diárias. Quantas vezes deixamos de sonhar juntos, de planejar, de acreditar que poderíamos viver dias melhores. Mas hoje eu te entrego, Espírito Santo, os nossos sonhos apagados, os projetos que deixamos de lado, os desejos bons que enterramos por medo, por frustração ou por simplesmente acharmos que era tarde demais. Sopra vida sobre tudo isso. Renova dentro de nós o desejo sincero de recomeçar como família. Que cada um aqui sinta no coração vontade de tentar mais uma vez, de se comprometer com o bem do outro, de sonhar não só individualmente, mas como um só corpo. Que volte o desejo de sentar à mesa, de conversar sobre o futuro, de caminhar juntos em direção a uma vida cheia de fé, amor e propósito. Espírito Santo, tira todo o conformismo do nosso coração, tudo aquilo que nos fez aceitar uma vida sem esperança, sem crescimento, sem transformação. Que a nossa casa volte a ser um lugar onde nascem ideias, onde florescem sonhos, onde as promessas são relembradas e cultivadas com cuidado. Que os nossos filhos, se os temos, possam aprender conosco que ainda vale a pena sonhar. Que os casais voltem a fazer planos juntos, que os irmãos se apoiem para crescer, que os pais sintam novamente o desejo de construir um legado de amor, sabedoria e fé. E se alguém dentro da nossa casa estiver desanimado demais para sonhar de novo, Espírito Santo, abraça essa pessoa. Sussurra no coração dela que não acabou, que ainda há esperança, que ainda há tempo para escrever uma nova história. Quantas vezes dissemos, depois a gente vê isso e o tempo passou, mas hoje, Espírito Santo, eu peço que nos ajude a não adiar mais o que é importante. Que cada um aqui tenha coragem de colocar seus sonhos diante de Ti e confiar que o Senhor sabe o tempo certo de tudo. Ensina a gente a plantar esperança dentro da nossa casa, a regar os laços familiares com ternura, paciência e verdade. Que o ambiente aqui dentro mude, que se torne leve, cheio de expectativas boas, cheio de fé no que pode acontecer quando abrimos o coração
e deixamos o teu vento soprar. Meu irmão e minha irmã, você já percebeu como é difícil sonhar com sua família quando você já foi decepcionado tantas vezes? Como é complicado ter esperança quando parece que toda vez que você abre o coração, ele acaba sendo ferido de novo. Talvez você tenha chegado num ponto onde é mais fácil não esperar nada do que se arriscar a se frustrar mais uma vez. Onde você prefere aceitar que é assim mesmo do que alimentar sonhos que podem não se realizar. E eu entendo perfeitamente essa proteção. Essa cautela nasceu de experiências reais, de tentativas que não deram certo, de momentos em que você realmente tentou e as coisas não mudaram como esperava. Mas tem algo muito especial nessa oração. Ela não pede para você ignorar o que aconteceu ou fingir que não se machucou. Ela pede para tirar a amargura, não a memória, mas o gosto amargo que impede você de tentar de novo. Sabe qual é a diferença? É que você pode lembrar do que passou sem deixar que isso determine o que ainda pode acontecer. Você pode reconhecer as feridas sem se tornar escravo delas. E talvez seja exatamente isso que sua família precisa agora. Alguém que tenha coragem de sonhar de novo. Alguém que acredite que pequenos começos podem se transformar em grandes mudanças. Continue firme nesse clamor, porque eu quero te mostrar como você pode ser essa pessoa e como uma nova visão de futuro para sua família pode começar hoje, mesmo que seja com um gesto simples, mas cheio de fé. Vamos orar agora? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, tira toda a amargura que se criou por causa das coisas que não deram certo no passado. Liberta a nossa família do medo de tentar de novo. Que a nossa confiança esteja em Ti, que as nossas expectativas estejam em Ti, que os nossos próximos passos estejam guiados pela Tua sabedoria, que mesmo se houver resistência ou dor dentro de algum de nós, a Tua presença seja mais forte, a Tua voz mais clara e o Teu consolo mais real. Vem com Teu consolo e mostra que ainda existe espaço para viver o novo. Ensina-nos a enxergar oportunidades onde só víamos obstáculos. Ajuda-nos a ver beleza nos pequenos começos. Que cada conversa nossa, cada gesto, cada escolha, seja um passo rumo à cura, à reconstrução e à realização dos sonhos que um dia foram gerados com tanto carinho. Espírito Santo, restaura a nossa visão de futuro, renova em nós o desejo de viver em harmonia, de crescer em comunhão, de celebrar cada pequena conquista como família. Que a fé volte a habitar os nossos corações com força, que sejamos gratos pelo que temos e também esperançosos pelo que ainda está por vir. E que o Teu amor seja o alicerce firme sobre o qual vamos edificar essa nova fase, esse novo tempo em que nossos sonhos caminham de mãos dadas com a Tua vontade. Espírito Santo, vem e restaura minha casa, renova minha família. Que sejamos uma família que acredita de novo, que ama de novo, que sonha de novo, não com base no passado, mas com os olhos voltados para tudo que ainda podemos viver, juntos e guiados por Ti. Escreva agora aqui nos comentários se essa oração está despertando algo novo no seu coração. Escreva assim: Espírito Santo, renova nossos sonhos como família. Seu comentário pode ser o começo de um novo tempo na vida da sua família. Escreva com fé: Espírito Santo, eu te convido agora para entrar na minha casa, mas não só pelas portas físicas. Entra pelas portas do nosso coração, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Porque mais do que um teto, paredes e móveis, eu quero que o nosso lar seja cheio da Tua luz. Que a Tua presença transforme cada canto da nossa casa num lugar seguro, leve, acolhedor. Que quem cruzar a nossa porta sinta que aqui mora algo diferente, algo que não se explica com palavras, mas que se sente na alma, o Teu amor. Às vezes, a correria do dia a dia faz a gente esquecer da importância dos detalhes, dos gestos simples,
do cuidado com o outro. Mas hoje eu percebo que mais do que uma casa bonita, confortável ou arrumada, eu desejo um lar cheio de sentido. Que o ambiente da nossa casa seja iluminado não por lâmpadas, mas pela luz que vem de ti. Uma luz que cura as palavras ríspidas, que dissipa a frieza, que afasta a indiferença. Espírito Santo, tira de nós toda a escuridão emocional, todo peso, toda raiva acumulada que bloqueia o amor dentro do nosso lar. Se em algum momento essa casa foi lugar de gritos, de mágoas, de silêncio pesado, eu te peço que venha transformar, que o teu amor entre como um vento suave e leve tudo o que não faz bem, que no lugar da dureza nasça a compreensão, que no lugar das reclamações floresça a gratidão, que no lugar da distância renasça a proximidade. Espírito Santo, eu te peço, ensina-nos a construir um lar onde a luz não se apaga, onde a paz não depende das circunstâncias, onde o amor não é só dito, mas vivido. Faz da nossa casa um refúgio, um lugar onde a alma encontra descanso, onde o coração é abraçado, onde podemos ser nós mesmos sem medo. Que até quem passar pouco tempo aqui, mesmo que seja uma visita rápida, sinta uma presença diferente, algo que toca fundo, algo que conforta. Que a nossa casa seja conhecida como um espaço onde mora a esperança, onde há uma alegria que não depende de coisas materiais, uma alegria que nasce do cuidado mútuo, da escuta, da sinceridade entre nós. Amados, você sabe o que acontece quando você chega em casa depois de um dia difícil? Existe aquele momento em que você põe a mão na maçaneta da porta e antes mesmo de entrar, já sabe que tipo de energia vai encontrar do outro lado. Às vezes, você respira fundo porque sabe que vai entrar num ambiente pesado, onde as pessoas estão cansadas, irritadas, onde qualquer palavra pode virar discussão. Outras vezes, você sorri porque sabe que vai encontrar acolhimento, paz, um lugar onde você pode ser você mesmo sem medo. A diferença entre essas duas casas não está no tamanho, no bairro que se localiza ou no que tem dentro da geladeira. A diferença está numa coisa invisível, mas que todo mundo sente: a atmosfera, o clima emocional que habita aquele espaço. E talvez você esteja pensando: eu quero que minha casa seja um lugar de luz, mas como fazer isso quando todo mundo aqui já está tão acostumado com a escuridão? Como trazer doçura quando todos parecem endurecidos pela vida? A resposta está numa verdade simples, mas transformadora. Alguém precisa ser o primeiro. Alguém precisa acender a primeira luz. E talvez você tenha sido escolhido para ser essa pessoa. Se você está disposto a ser essa pessoa, então ore comigo assim: Espírito Santo, ajuda-nos a nos tratar com mais doçura. Que nossas palavras dentro de casa não machuquem, mas curem. Que os nossos olhos não julguem, mas acolham. Que os nossos braços estejam sempre prontos para abraçar e recomeçar. Eu sei que nem sempre é fácil. Às vezes a rotina cansa, os problemas nos endurecem, a convivência desgasta. Mas se o Senhor for o centro da nossa casa, a tua luz sempre vai brilhar, mesmo nos dias nublados. Mesmo quando o mundo lá fora parecer escuro, que aqui dentro haja claridade. Que a luz da paciência ilumine os momentos difíceis. Que a luz da compaixão aqueça os corações frios. Que a luz da verdade ilumine as conversas. Que a luz do perdão abra espaço para o amor florescer de novo. Espírito Santo, eu te peço que apagues as marcas deixadas pelas palavras que não deviam ter sido ditas, pelas atitudes impensadas, pelos silêncios que machucaram. Que toda dor que ficou guardada encontre um caminho de cura dentro do nosso lar. Que possamos valorizar o tempo juntos, as refeições compartilhadas, os abraços dados sem pressa, os sorrisos sinceros, as orações feitas em voz alta ou em silêncio.
Espírito Santo, mostra pra gente que o mais importante não é o que temos, mas o que somos uns para os outros. Que não é sobre o tamanho da casa, mas sobre o quanto ela é habitada por amor, por respeito, por fé. Que aqui dentro cresçam laços verdadeiros, raízes profundas e frutos que espalhem luz para fora também. E se houver alguém da família que está distante, que se afastou por algum motivo, toca nesse coração. Restaura os vínculos quebrados, reconstrói as pontes. Espírito Santo, prepara esse reencontro, e que quando acontecer, seja cheio de graça, cheio de luz. Porque uma casa iluminada não é feita só de sorrisos fáceis, mas de perdão real, de esforço conjunto, de decisão diária de amar mesmo quando é difícil. Eu te peço, faz da nossa casa um lugar onde o teu espírito se sinta à vontade para ficar. Que não seja uma visita, mas uma morada constante. Que a tua presença seja a nossa base, nosso guia, nossa fonte de luz nos dias bons e nos dias difíceis. Que cada manhã, ao acordar, possamos perceber que não estamos sozinhos. E que cada noite, antes de dormir, possamos descansar sabendo que o Senhor cuida da nossa casa por dentro e por fora. Espírito Santo, vem e restaura minha casa, renova minha família, faz do nosso lar um lugar de luz que não se apaga. Se essa oração tem trazido esperança para o seu coração, deixe seu like como sinal de fé e escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, faz da minha casa um lugar de luz. Seu comentário é uma forma de confirmar o desejo que está no seu coração. Deus vai honrar sua família. Amém? Espírito Santo, fica conosco. Fica em cada manhã, em cada noite, em cada instante em que nos sentimos fracos ou confusos. Habita o silêncio das nossas rotinas, os momentos simples do café na mesa, da troca de olhares, dos gestos pequenos que sustentam o amor verdadeiro. Entra nas nossas conversas, mesmo nas mais difíceis, e nos ensina a falar com verdade, com respeito, com ternura. Fica nas decisões que precisamos tomar, quando não sabemos o que é melhor, quando o medo tenta dominar, quando a dúvida bate na porta. Fica nos dias bons, nos dias em que a alegria toma conta da casa, quando tudo flui e o amor é leve. Mas fica também nos dias escuros, nos dias em que ninguém sabe o que dizer, em que os olhos evitam se encontrar e os corações se distanciam. Espírito Santo, fica quando errarmos, quando perdermos o rumo, quando vacilarmos com aqueles que amamos. Não solta a nossa mão nesses momentos. Não nos deixa sozinhos com nossas feridas, nossas falhas, nossas dores. Fica em nossos abraços, mesmo quando eles forem raros. Fica nos silêncios que precisam ser preenchidos com compreensão. Fica na presença daqueles que já não sabem como recomeçar, porque só a tua presença pode devolver a nós o que o tempo, os erros, as mágoas e o orgulho roubaram. Só a tua presença pode nos ensinar o que é amar sem exigir, cuidar sem controlar, respeitar sem condicionar. Espírito Santo, fica conosco quando o cansaço nos dominar, quando estivermos sobrecarregados com as responsabilidades, quando os compromissos nos afastarem daquilo que realmente importa. Fica e nos lembra que a família é o nosso bem mais precioso e que nenhuma conquista vale a pena se não pudermos compartilhá-la com quem amamos. Ensina-nos a desacelerar, a valorizar os momentos juntos, a rir mais, a olhar nos olhos, a ouvir de verdade. Fica conosco quando houver silêncio demais, quando a distância não for apenas física, mas emocional. Quando a frieza quiser tomar conta. Entra nos quartos, nos corredores, na cozinha, na sala, que cada canto da nossa casa seja invadido pela tua luz. Que nenhuma dor escondida permaneça sem cura, que nenhuma ferida fique aberta sem consolo. Espírito Santo, que tuas mãos estejam sobre cada pessoa que faz parte dessa família, mesmo aquelas que já não estão mais fisicamente presentes. Queridos,
Tem uma frase nessa oração que talvez tenha mexido com algo bem profundo no seu peito. Fica conosco para sempre. Não como visita, não de passagem, mas para sempre. Sabe por que essa frase é tão poderosa? Porque ela revela um desejo que talvez você nem saiba que tinha. O desejo de que sua família não seja apenas um grupo de pessoas que dividem o mesmo teto, mas um lugar onde Deus realmente habita. E talvez você esteja se perguntando, como é que eu sei se Deus está realmente presente na minha casa? A resposta é mais simples do que parece. Você sente. Você sente na forma como as pessoas se tratam, na paciência que aparece quando deveria haver irritação, no perdão que surge onde deveria haver mágoa. Você sente quando sua casa se torna um lugar onde as pessoas querem estar, não apenas onde precisam estar. Onde os problemas são resolvidos com conversa, não com gritos. Onde os erros são oportunidades de crescer, não motivos para condenar. Mas talvez você esteja pensando, isso parece muito distante da minha realidade. Minha casa está longe de ser assim, e eu entendo. Mas tem uma coisa linda nessa oração. Ela não pede para Deus visitar uma casa perfeita. Ela pede para Ele ficar e transformar uma casa real, com pessoas reais, com problemas reais. Vamos continuar orando ao Senhor, pedindo para que Ele fique, clamando assim. Fica em nossos sonhos, nos planos que temos para o futuro. Que cada passo que dermos como família seja conduzido por Ti. Que nenhuma decisão seja tomada sem antes buscarmos a Tua direção. Que cada nova etapa da nossa história seja construída sobre o alicerce da Tua presença, do Teu amor, da Tua paz. Espírito Santo, fica e molda nossa casa para que ela seja lugar de vida nova, de cura, de unidade, de esperança. Fica também em tudo aquilo que ainda precisa ser restaurado. Nos relacionamentos quebrados, nas palavras malditas, nos sentimentos não resolvidos. Espírito Santo, age onde já desistimos de tentar. Sopra a vida onde o amor esfriou. Reacende a chama onde tudo parecia apagado. Não permitas que a frieza, a indiferença ou o distanciamento se tornem parte do nosso cotidiano. Que cada membro desta casa volte a olhar para o outro com empatia, com paciência, com carinho sincero. Espírito Santo, fica conosco para sempre. Que o teu lugar seja permanente em nossa casa. Que cada manhã comece com a tua paz e cada noite termine com a tua presença nos envolvendo. Que nossa família seja conhecida como lugar onde há fé, verdade, respeito e amor de verdade. Que quem nos visitar sinta não apenas o acolhimento humano, mas a tua presença viva entre nós. Que cada gesto nosso, por mais simples que seja, carregue um pouco do teu toque, da tua graça, da tua bondade. Não queremos mais viver distantes de ti. Não queremos mais tomar decisões sozinhos, nos apoiar em nossas forças limitadas, seguir caminhos que não te agradam. Espírito Santo, queremos que o Senhor seja o centro, o guia, o fundamento de tudo o que formos, de tudo o que fizermos, de tudo o que sonharmos como família. Fica conosco e transforma o nosso lar em morada constante da Tua presença. Que em nossa casa haja sempre espaço para Ti, que em nosso coração haja sempre desejo de permanecer contigo. Espírito Santo, vem e restaura minha casa, renova minha família, fica aqui, hoje, amanhã e para sempre. Se essa oração tem tocado com você, deixe um comentário aqui embaixo. Sua partilha pode fortalecer outras pessoas que também precisam desse toque do Espírito Santo. E deixe seu like como sinal de fé e esperança para sua casa. Espírito Santo, fica conosco quando tudo parecer estar desmoronando, quando os laços estiverem por um fio e o amor parecer distante. Não solta nossa mão quando o desânimo quiser entrar, quando o orgulho quiser dominar, quando o cansaço quiser calar nossas expressões de carinho.
Fica conosco quando a rotina endurecer os corações, quando a correria da vida tentar nos separar em vez de nos unir. Fica conosco quando as palavras se perderem, quando as conversas forem poucas, quando os sorrisos forem raros. Espírito Santo, fica quando tudo dentro da casa parecer ruído e mostra que a tua presença ainda pode restaurar o que foi quebrado, reconstruir o que foi destruído, reacender o que foi apagado. Fica conosco também nas vitórias, nos momentos de alegria, nos abraços sinceros, nas conquistas da família, nas boas notícias que chegam para renovar a fé. Fica quando os olhos se encherem de gratidão, quando os sonhos começarem a se realizar, quando a paz for sentida de forma plena. Não queremos caminhar sozinhos, nem por um instante, Espírito Santo. O que mais desejamos é que cada parte da nossa vida, especialmente a nossa casa, seja um lugar onde o Senhor se sinta bem-vindo e permaneça. Queremos te dar liberdade. Liberdade para entrar nos nossos quartos, tocar nossos pensamentos, curar nossas lembranças. Liberdade para agir nas conversas mais difíceis, nos silêncios mais dolorosos, nas lágrimas que ninguém vê. Liberdade para interferir nos nossos planos, moldar nossos caminhos, orientar nossos passos. Que o teu agir nunca seja impedido por nossos medos ou resistências. Que a nossa casa seja um lugar onde o teu espírito se move com leveza e poder, onde há renúncia do ego, do orgulho, da mágoa e abertura para o perdão, para o recomeço, para o verdadeiro amor. Espírito Santo, fica quando houver reconciliação, quando as lágrimas se transformarem em abraço, quando os pedidos de desculpas forem sinceros, quando os olhares se reencontrarem com compaixão. Que o Senhor seja o centro desses momentos de cura e que cada reconexão entre os membros da família seja costurada com os fios do teu amor. Ensina-nos a nos perdoar, a nos acolher, a aprender com as falhas, a sermos melhores uns com os outros a cada novo dia. Que ninguém desista da própria família por causa da dor. Que o Senhor seja o alicerce que sustenta tudo. Fica conosco quando estivermos em silêncio, orando no pensamento, quando o coração estiver em súplica, mesmo sem palavras. Fica quando estivermos cansados demais para expressar o que sentimos. O Senhor entende até o que não conseguimos dizer. Entra com teu consolo onde há solidão, com teu alívio onde há peso, com tua direção onde há confusão. Espírito Santo, não queremos mais seguir sem tua presença. Fica, molda, transforma, edifica, preenche. Porque quando o Senhor está, mesmo a dor encontra sentido, e mesmo o caos pode ser transformado em um novo começo. Sabemos que nem sempre será fácil, que ainda enfrentaremos desafios, que ainda teremos dias difíceis, mas se o Senhor estiver conosco, suportaremos. Se o Senhor estiver em nossa casa, não faltará esperança. Se o Senhor estiver em nosso meio, sempre haverá chance de recomeçar. Por isso, Espírito Santo, declaramos com fé, fica conosco para sempre. Fica na nossa casa, fica em nossa família, fica em nossos relacionamentos, fica na nossa caminhada. Fica, porque contigo tudo encontra ordem, direção e sentido. Se você se sente mais feliz depois de falar com Deus, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para receber novas orações e mensagens de fé. E compartilhe essa oração com 3 pessoas que você ama e que também precisa da presença do Espírito Santo em sua vida. Quando o Espírito Santo habita em nossa casa, até o que estava sem vida volta a florescer. Que Deus continue restaurando sua casa e renovando a sua família todos os dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.